Semana vocacional, mês vocacional, é muito importante para todos nós redentoristas e nós, graças a Deus, há muitos anos, há 51 anos, nós trabalhamos nessa semana vocacional. Mas eu queria que o confrade, que nesse momento é o grande responsável por esta pastoral da promoção vocacional, pudesse conversar, pudesse falar para vocês, tudo aquilo que é a continuidade do trabalho vocacional, essa forma de ir semeando cada vez mais vocações e cuidar delas para que elas possam brotar. A gente convidou o Padre Reinaldo Benjamin, promotor vocacional. Seja bem-vindo, Padre Reinaldo. Olá, Padre Ulisses. Olá a todos que nos acompanham. Uma alegria estar aqui mais uma vez e agora para conversar sobre vocação. E estou aqui representando uma equipe que é o Secretariado Vocacional Redentorista, que é composta pelo irmão Joaquim, a Cássio, a Tamara, uma jornalista que contribui conosco, e a irmã Eliana, que é mensageira do amor divino. E eu, Padre Reinaldo, nós formamos uma equipe que conversamos com os jovens, atendemos os jovens que desejam ser redentoristas, ou aqueles também que desejam ser diocesanos e discernir a sua vocação, a vocação à vida religiosa, a vocação feminina também, a vida religiosa consagrada, né? Então é uma alegria estar aqui para juntos refletirmos sobre esse tema e falar justamente sobre a 51ª Semana Vocacional que nós vamos começar logo amanhã. Que Deus quiser, Reinaldo. Ou seja, o secretariado vocacional é um secretariado aberto, né? Para ajudar a discernir a vocação de muita gente, seja para ser redentorista, irmão ou sacerdote, seja para ser alguma irmã consagrada e outras vocações que possam surgir também. Vocações matrimoniais também, chegam também, muitas né? dúvidas, questionamentos. Mas vamos falar a verdade, a gente torce um pouquinho, né? Puxa um pouquinho para o nosso lado. Puxa a sardinha para o nosso lado, né? Como é que está a preparação para o mês vocacional deste ano? Então, este ano nós reunimos nossas equipes do Secretariado Vocacional Redentorista, a equipe de pastoral do Santuário Nacional. Sim. E também dos meios de comunicação da Rede Aparecida, rádio, TV e internet, para juntos prepararmos as nossas atividades para a Semana Vocacional, que tem como tema este ano, há muitas vozes ressoando, qual voz quero ouvir? Então, nós estamos preparando de um modo diferente, até por conta desse tempo que nós estamos vivendo. Vocês estão reinventando uma semana vocacional. Reinventando a semana vocacional, na sua 51ª edição, Então, lembrando, na década de 80, a CNBB colocou o mês de agosto como mês vocacional, mas bem antes disso, nós, redentoristas, pelos meios de comunicação e pelo Santuário Nacional, já realizamos a semana vocacional. Antes era no mês de julho, era a época que os formadores, então, vinham para realizar a semana vocacional aqui em Aparecida, Quando a gente fala, Reinaldo, em semana vocacional, claro que entra a preocupação de a gente se colocar disponível para todos os jovens, adolescentes, até mesmo meninos e meninas ainda que já tem aquela sementezinha de preocupação, dentro do seu coração, da gente ajudar a pessoa. Eu dizia para você que nos velhos tempos, quando ainda não havia secretariado vocacional, normalmente, sabe o que acontecia? Os padres partiam para pregar missões, no final da missão eles enchiam o carro de garotos que queriam ser padre, missionário, redentorista, santo, e já trazia para o seminário. Tanto assim que eu cheguei aqui no seminário no meio do ano, deixei 4º ano de grupo escolar e entrei para o seminário, bem na festa da Assunção de Nossa Senhora, em agosto. Mas depois percebemos que essa forma de jogar a rede sem depois escolher os peixes não dava certo. Então, acho que desde os anos 70 ou antes até, a província de São Paulo começou esse trabalho. É um trabalho que rende, é um trabalho que vale a pena, é uma pastoral realmente que ajuda a nossa igreja? Ajuda e ajuda muito, até porque os jovens chegam com questionamento, fazendo esse discernimento, porque a gente não tem certeza da vocação que a gente vai seguir. Então, o secretariado vocacional ajuda nesse propósito de o jovem conseguir discernir, de fato, aquilo que Deus quer na vida dele, Então, a gente também faz os nossos questionamentos a esse jovem que entra em contato conosco, para ele perceber, quais os caminhos Deus tem para mim. Então, o secretariado ajuda, colabora muito com os jovens, para que eles possam responder com fidelidade, com mais certeza
aquilo que Deus os chama. Certo. Nos anos 60, aliás, logo após o Concílio Vaticano II, a gente teve assim, uma derrocada muito grande em termos de vocações, né? Nós continuamos trabalhando e existem gerações que cobriram esse vácuo, mas em geral na igreja, nas congregações femininas, algumas até hoje sofrendo ainda com essa defasagem vocacional fora do comum, né? Eu tenho a impressão, não sei se você concorda, de que parece que hoje em dia, de novo, está voltando, né, a disponibilidade, o interesse. A minha pergunta é essa, Padre Reinaldo. É o interesse para servir, o interesse para entregar a sua vida, ou é o interesse de fugir e se refugiar no seminário? Tem dos dois tipos, né? Os dois modos existem sim de fato, né? Por isso que é bom que a pastoral vocacional acompanhe esses jovens para ver de fato quais são as intenções dele, né? Se é de fato um refúgio por conta para se livrar às vezes dos problemas familiares, dos problemas que o mundo oferece, sim, ou se é de fato uma vocação com desejo mesmo nascente do coração de servir, de colocar-se em prontidão, de estar disposto a ir a outros lugares e queimar o barco, né, se caso precisar, né? E assim, então, nós ajudamos nesse propósito, observando, né, o caminhar daquele vocacionado, quais são as intenções dele mesmo, né, enquanto à vida religiosa, enquanto à vocação que ele pretende seguir. Eu sempre penso, Padre Reinaldo, que para a vocação redentorista de missionário, né, se não tiver aquela disponibilidade que diz o Papa, né, de igreja em saída, a capacidade de sair, né, de se dispor, onde quer que me chamem, onde quer que seja necessário, principalmente nos desafios maiores, é melhor a gente já falar muito obrigado. Justamente. Vai acender a sua fogueirinha de outro lugar, menos aqui. Mas eu penso que também, por exemplo, para a vocação do sacerdote diocesano, né? Se não há disponibilidade de sair ao encontro das suas ovelhas, se é para ficar no escritório paroquial, não vale a pena. De fato. Não há necessidade de padre, né? Até porque muitos jovens procuram, né, os missionários redentoristas por conta do trabalho que nós exercemos aqui em Aparecida, né? Então é preciso ter clareza. A gente já fala para o vocacionado de início, né? Você vai ser um missionário redentorista para o mundo. Não é só para a província de São Paulo, não é só para trabalhar no santuário de Aparecida. Não, trabalhar na televisão. Para trabalhar na televisão querem. também. De fato. Então, e a missão nossa, graças a Deus, a gente tem um campo muito vasto, um campo missionário assim que dá para a gente fazer de tudo um pouco, realizar e ser feliz na vocação que Deus nos chama. Eu tenho a impressão, não é, Padre Reinaldo, de que é muito importante que antes de eu pensar que tipo de vocação ou de missão eu vou abraçar, que eu me torne realmente um discípulo, um seguidor de Jesus, porque eu acho que esse polo, sabe, que é Jesus, e o outro polo para nós redentoristas, que é o pobre, o abandonado, eles têm que estar o tempo todo esquentando a nossa cabeça e o nosso coração, né, para que a gente diga assim, não, eu acho que eu vou ser esse missionário. A congregação me dê garantia e eu me lanço para qualquer direção que ela me enviar, né? E esse pensamento vem muito de acordo com a temática que nós estamos celebrando este ano, né? Sim. Há muitas vozes ressoando. Qual voz que eu quero ouvir, né? Qual voz eu quero ouvir? A voz que dá sentido à minha vida, a voz de Jesus que quer mostrar um caminho, a voz desse discipulado, do seguimento de Jesus, ou a voz das tantas coisas que o mundo é capaz de me oferecer, né? Pela internet, pelos meios de comunicação, dos problemas sociais que existem hoje, né? Seja econômico, seja político. Então, há muitas vozes, mas qual voz que eu quero ouvir? Qual voz eu quero seguir? Então, esse é o questionamento nosso, né? Qual voz nós queremos ouvir? É a voz de Jesus Cristo ou há tantas vozes? E o Dom Orlando fala uma coisa muito interessante, Padre Ulisses, que nós devemos combater o bullying vocacional. Como que é isso? O bullying vocacional. O bullying vocacional? Porque às vezes o jovem, a jovem, né, deseja a vida religiosa, deseja o matrimônio, deseja talvez ser um sacerdote, um religioso consagrado, e às vezes ali na família mesmo, aquelas pessoas preconceituosas já vai, né, jogando ali a sementinha da maldade para atrapalhar com aquele jovem possa discernir a sua vocação, né? Fala assim, esse padre para quê?
Ah, casar para quê? Né? Aquelas perguntinhas assim, né? Não faça isso não, você vai se enforcar com isso, né? Então a gente precisa combater esse mal do bullying vocacional, que às vezes, da gente ajudar a despertar a vocação da pessoa, a gente quer fazer morrer ali no ninho, né? Então é muito interessante essa reflexão dele, né? Então, eu me lembro bem quando eu era mais jovem, né? A aparência era melhor, não me lembro bem de uma senhora já de certa idade, falando, tadinho, tão bonitinho e vai ser padre. É assim mesmo, né? Era a mentalidade que ainda não era chamada de bullying, não emprestava, mas eu creio que é muito importante. Eu acho que esse tema que você, a voz, muitas vozes ressoando, qual voz quero seguir? Acho que a primeira resposta é essa, eu quero ouvir a voz do mundo ou quero ouvir a voz do Cristo, né? Eu quero dar um sentido para a minha vida, em qualquer vocação, ou seja, fazer até da minha profissão, da minha escolha de estado de vida, eu vou fazer disso uma vocação, um chamado de Deus, né? Ou então eu vou querer o meu sucesso, a minha riqueza, né? A voz do mundo, né? Eu acho que a primeira grande encruzilhada da vida é voz do mundo ou a voz de Deus. Agora, na voz de Deus é muito bonita, que é uma estrada imensa. Então, e a decisão é tua. O Padre Zezé, essa música tem tudo a ver com o tema, né? Tem. A música do Padre Zezinho. A decisão, né? É tua, né? Há muitas vozes. Eu creio que para nós redentoristas é muito importante aquilo que é a satisfação que eu sinto quando vejo você jovem, entende? A gente abraça uma vocação muito maior do que a gente seria capaz de responder e corresponder, mas de repente eu tenho uma comunidade imensa que caminha comigo, né? Desde aqueles velhinhos, enfermos, até os mais jovens, e a gente é um corpo missionário, é uma vocação comunitária e não individualista, né? Eu acho que isso conta também muito, né? A vivência da fraternidade entre nós é um ponto crucial, né? Que nós vamos conviver como família ali mesmo e entre padres e irmãos. Então, para nós redentoristas, tem que ter, de fato, essa abertura, né? Para acolher o outro, entender o outro, a capacidade de colaboração, de ser solidários no dia a dia. Então, assim, a vida fraterna é muito gratificante, é muito boa, que nos ajuda a crescer. Mas dá trabalho também, né? Dá trabalho, né? Tem as suas dificuldades também, como uma família qualquer. Isso. Mas não é impossível de viver nunca, jamais. Tem tempos de pandemia. Nem em tempos de pandemia, que a gente é obrigado a ficar mais perto ainda. Mas aí então, olha, já estão pedindo para a gente encerrar o programa, né? Que conselho você daria para alguma pessoa que está tentando dar o primeiro passo na sua caminhada vocacional? O que você diria assim, para a gente poder encerrar o nosso programa? Estar aberto à voz de Deus é o primeiro lugar, né? Ouvir a voz de Deus, depois rezar tudo isso em sua vida e depois buscar, né? Quem reza, entende o chamado de Deus, coloca-se a caminho também e busca. É preciso ter isso, né? Ouvir a voz de Deus, rezar sobre aquilo que Deus o chamou, se é de fato aquilo que você compreendeu, e depois colocar-se a caminho, né? Por onde eu vou começar? E pode começar conosco, não é, Padre Ulisses? Exatamente. Escrevendo para o portal a12.com, né, /vocacional, você pode, e a gente pode auxiliar os jovens, então, a discernir, a encontrar o caminho que quer seguir na vocação. E pode ter certeza de que vale a pena. Eu já tenho uma caminhada tão grande e continuo sendo muito feliz como redentorista, como missionário e como sacerdote. Reinaldo, muito obrigado pela sua presença, passa muito rápido demais, né? Vamos dar uma bênção para todos aqueles que estão aí acompanhando a gente e a gente pede que você reze pelas vocações, todas elas, que todo mundo abrace a vida como uma vocação. Mas, por amor de Deus, deixe uma pequenina oração por nós, missionários redentoristas. E fique com a bênção de Nossa Senhora, por intercessão da Mãe Aparecida, nossa querida Mãe e Padroeira, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, que esta bênção permaneça com você para sempre. Amém. Amém.